Meus amigos, que vitória maravilhosa do Vascão aí. 2 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Tabu quebrado. Com certeza o Vascão aí amassou o Corinthians hoje. 2-0, 2 gols maravilhosos aí, feito pelo Piton e também pelo Juan Esposa. Com certeza, bom resultado, maravilhoso resultado para o Vasco. Quanto tempo tinha que a gente não olhava a tabela e viu o Vasco na parte de cima, né, cara? Entre os 10 primeiros colocados, um elenco muito limitado, mas com um treinador que está mostrando ser um cara muito capacitado, um treinador que está fazendo algo superior, que foi até mesmo feito pelo Ramon Dias no ano passado. Tá de parabéns aí o Rafael Paiva, que treinador maravilhoso. Os jogadores estão fechados com o cara, os jogadores estão acatando tudo que o Rafael Paiva pede, e o que a gente está vendo é isso aí, é esse futebol maravilhoso dentro de campo, o Vasco jogando como nunca jogou aí nos últimos anos, mostrando um futebol até mesmo vistoso, meu amigo. Você vê o Praxedes jogando bem, cara. Por aí você vê o nível que tá o futebol apresentado pelo Vasco. Com certeza hoje foi um jogo para encher os olhos do torcedor vascaíno. O Vasco merecia sim essa vitória, merecia sim quebrar esse maldito tabu contra o Corinthians, né, cara? Muitas vezes o Vasco jogou melhor que o Corinthians, muitas vezes foi roubado e mesmo assim não conseguiu vencer, e dessa vez foi extremamente superior, muito superior ao Corinthians, e conseguiu vencer por 2-0. Poderia ter feito mais, se tivesse mais um pouquinho de qualidade, o Vasco teria feito uma goleada humilhante hoje do Corinthians, mas tá de bom tamanho, né, cara? Dia maravilhoso, confirmação da contratação do Coutinho, vitória do Vascão, e ainda amanhã vai ter aí a apresentação oficial do Coutinho, com certeza. Que dia, meus amigos. Muito bom, cara. Vamos comemorar demais. O jogo maravilhoso. Que partida fez o Matheus Cocão, cara. Que partida. Que jogador que evoluiu muito. Evoluiu demais esse cara, velho. Que jogador que tá virando o Matheus Cocão. Tem tudo sim para ser um dos grandes meio-campistas desse Campeonato Brasileiro, porque o cara tá jogando fino da bola, saiu ovacionado pelo torcedor vascaíno, gritando o nome do Cocão, o São Januário inteiro, pulsando, gritando Cocão, Cocão, pelo futebol que ele apresentou. Que partida também fez aí, mais uma vez, o Verratti se entregando, se matando dentro de campo, tentando sempre ajudar o Vasco. O Adson hoje esteve um pouco abaixo, o Piton também teve um pouco abaixo, mas fez o gol muito importante para o Vasco, o primeiro gol ali da vitória vascaína. Mas com certeza, no geral, o time do Vasco se portou bem, a zaga passando um pouco mais de segurança, por mais que a gente fique ainda com medo quando a bola chega ali no pé do Léo Pelé ou do Michael, mas eles vêm passando aí uma segurança maior. O Vasco hoje passou ileso, não sofreu gols. Com certeza o sistema defensivo foi muito bem corrigido pelo Rafael Paiva. O que tá jogando o Paulo Henrique é brincadeira, cara. Que lateral. Tá jogando muita bola, resgatado, tava muito mal ali com o Álvaro Pacheco também na época do Ramon Dias. Teve o seu futebol resgatado, tá jogando muito, velho. Tá jogando voando ali na lateral direita. O meio-campo do Vasco encaixou bem com o Hugo Moura, com ali o Matheus Cocão, e mais à frente hoje acabou atuando o Praxedes, que foi bem, como eu falei. Sempre tem um problema ou outro ali no Praxedes, mas a gente sabe que o jogador é isso, cara. Mas dentro do que ele vinha apresentando nos últimos jogos, comparado com os últimos jogos, hoje ele jogou muito bem. Com certeza é um jogador que pode crescer sim, com a mão aí do Rafael Paiva. É um cara que estava esquecido, estava até mesmo para sair do Vasco. Havia notícia assim, cravando a saída do Praxedes para a MLS, ou talvez ter devolvido aí para o Red Bull. O cara foi resgatado dentro do Vasco, foi titular hoje, não comprometeu, ajudou bem o Vasco. Hoje o Adson jogou um pouquinho abaixo, sentiu o jogador um pouco mais ansioso, louco para fazer um gol contra o Corinthians, mas não deixou de colaborar, correu bastante, também faltou a perna direita para ele em alguns momentos da partida, mas ele se doou bem em campo, deu a vida pelo Vasco, e o Vasco hoje como um todo mereceu sim a vitória. Substituições foram muito boas aí pelo Rafael Paiva, colocou um garoto, se eu não me engano, 16 anos em campo, um jogador aí que tem muito a evoluir. Certamente ele dará mais oportunidades para o garoto também aí na sequência do Campeonato Brasileiro. E agora é só comemorar, cara. Que momento maravilhoso. Quanto tempo tinha que a gente não falava aqui? Acho que eu nunca falei isso no canal. O Vasco está 5 jogos sem perder, cara. Quanto tempo tem isso? Acho que nem em 2017, que foi o último ano aceitável de uma campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu chegar a 5 jogos sem perder, e com certeza esperamos que esse retrospecto melhore mais ainda, que o Vasco chegue a 6, 7, 8, 9, 10 vitórias aí consecutivas, 10 jogos sem perder. É isso que o torcedor quer, né, meu amigo? Vamos torcer demais para o Vasco estar encaixado, vamos ter pela frente o Atlético Goianiense. O torcedor está vivendo a expectativa, que alguns falam que pode ser a estreia do Coutinho. Eu acho pouco provável que ele entrará em campo aí com a camisa do Vasco nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Pode ser que ele jogue quando o Vasco voltar a atuar em São Januário. Deixa aí nos comentários aí o que você achou da vitória de hoje, quem para você foi o craque do jogo. Tô meio dividido aqui, mas vou escolher o Matheus Cocão, que na minha opinião foi muito bem, mesmo amarelado, o jogo todinho, o cara jogou muita bola,
mostrou um bom futebol e tem tudo sim para ajudar bastante o Vasco durante essa temporada aí. É isso aí, pessoal. Valeu demais aí. Vamos comemorar, meu amigo. Cara, que vitória. Tabu quebrado. O Vascão venceu o Corinthians. E é nóis. Amanhã tem apresentação do Coutinho. Vamos trazer aqui no canal, hein? Falou!